Pessoal, boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo, né? Pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar. Estamos dando início ao nosso estudo de mediunidade, né? Nós estamos aqui no 12º princípio, né? Do estudo dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, né? E nós estamos fazendo esse estudo para fundamentar o trabalho do estudo da mediunidade, né? E hoje nós vamos falar do 12º princípio da doutrina, né? Que é a ideia do plano espiritual, né? E a gente vai iniciar agora o nosso estudo, né? Lembrando que o estudo é participativo, tá, gente? Quem quiser perguntar, falar, né? Puxar aí qualquer tema dentro do nosso assunto, né? A gente está aí à disposição, né? E a gente tem por objetivo não levar dúvida para casa, né? Então vamos tentar tirar aí desse momento aí de estudo, de reflexão em torno da mediunidade, né? O melhor possível. Lembrando, né, que depois dos 15 princípios nós vamos começar a estudar os temas mais aprofundados da mediunidade. O objetivo desse estudo é dar uma base de entendimento para que a gente possa, a partir daí, começar a construir um estudo de mediunidade mais aprofundado, tá bom? Então nós estamos no 12º, né, faltam mais 2, e aí o 15º a gente já vai entrar, né, na questão da mediunidade em si, tá certo? Vamos aproveitar aí o momento para a gente fazer uma prece, né? Elevando o nosso pensamento ao Cristo Jesus, pedindo que neste momento o nosso mestre e amigo possa nos envolver com as vibrações da sua luz, do seu amor, do seu carinho, para que possamos juntos estabelecer uma sintonia positiva em torno do amor, da luz e da paz. Divino amigo, fica conosco e permite que possamos estabelecer com a espiritualidade maior o vínculo do pensamento, do sentir, do falar e do viver, através da prática do bem, do desejo da melhora e da certeza de que o amor do Cristo nos envolve, nos acompanha. Fica conosco, Senhor, e agradecemos também aos amigos espirituais que em cada lar, que em cada ambiente, sustentam este trabalho, baseados no amor, na paz e no carinho. Que Jesus possa nos abençoar e que demos início aí, né, ao nosso estudo da noite. Mais uma vez, pessoal, boa noite aí para todo mundo, né? A gente está iniciando aí o nosso estudo, né? Como a gente está falando, né? De mediunidade, né? O nosso tema de hoje é falar do mundo espiritual, do plano espiritual, né? E esse conceito é um dos conceitos mais interessantes da doutrina espírita, né? Que são as realidades espirituais extrafísicas, né? E até esse conceito de planos e de mundos espirituais, né? Ele vai se dilatando e vai crescendo à medida que nós avançamos no conhecimento das coisas espirituais, né? No primeiro momento, o ser humano, quando ele descobre e ele percebe, né, que existem as realidades extrafísicas, né, ele imagina que existe um mundo para onde ele irá, né, após o desencarne. Se ele morrer, vou para algum lugar, né? Para aqueles que acreditam que a consciência, né, não termina com a morte do corpo físico, né? Ou seja, a nossa consciência, aquilo que nós somos em essência, não é apenas o que está aqui, né, imbuído aqui no nosso cérebro de matéria, né? Então, quem acredita, né, que existe algo além, né, começou a pensar sobre o que seria esse algo além. E aí nós vamos ver, né, que cria-se, né, a ideia de uma realidade depois da morte, né? E com o tempo essa ideia de uma realidade depois da morte, né, ela se aprimora, e aí as religiões antigas vão começar a definir essa realidade de um aspecto moral, né? Existe todo um desenvolvimento moral da humanidade e nós começamos a perceber, né, que o bem é algo a ser, vamos dizer assim, valorizado e premiado, e o mal é algo a ser coibido, né, e de certa maneira também castigado, né? Esse é o conceito que se cria ali no início ali da nossa expressão religiosa, né? Nós vamos pegar aí os egípcios, né, que dão um grande exemplo para a gente nessa questão do conhecimento espiritual, né, que como o áudio não está bom, peraí, deixa eu aumentar aqui, vamos melhorar o áudio, pega aí, gente, o pessoal está falando que o áudio está muito ruim, deixa eu trocar aqui Vejam se melhorou aí, gente. Deu uma melhorada? Agora tá dando para escutar bem? Aí manda uma mensagem para mim aí se estiver dando. Tá dando, Alan? Para escutar direitinho? Beleza? Então tá.
Então, né, e aí a gente está falando da questão, né, do desenvolvimento espiritual, né, a gente está falando da questão da ideia da espiritualidade que é inerente ao ser humano e que com o tempo o ser humano ele vai começar a acreditar que existe uma vida depois da morte, né, ou ele vai começar a imaginar que isso seja possível. E daí ele vai dividir, né, num segundo passo aí de esclarecimento, né, lembrando que todo conceito espiritual ele é uma construção, né, ou seja, ele vai se aprimorando com o tempo. E aí nós vamos começar a perceber, né, ou a humanidade vai começar a perceber que o mundo espiritual vai estar refletindo o estado moral do ser. E aí nós vamos ver, né, nas várias mitologias a ideia dos planos inferiores, né, do Hades, né, ou do Tártaro dos gregos, né, ou do Amente dos egípcios, né, ou do Hel, né, ou do Helheim dos nórdicos, né, que era o inferno deles, né, para onde iam lá as pessoas que eram consideradas incapazes, né, e a ideia dos paraísos, né, nós vamos lembrar, né, vamos lá lembrar os campos elíseos dos gregos, né, os campos floridos lá dos egípcios, né, nós vamos lembrar o seio de Abraão dos judeus, né, que são o Valhalla dos nórdicos, né, que nada mais são do que ambientes espirituais adequados a determinado tipo de espírito, a determinado tipo de ser. E é interessante que desde o início desse conceito, né, porque a gente vai chegar aqui no da doutrina espírita, né, nós vamos perceber uma coisa que é comum em todos esses mundos pós-morte, né, é a ideia de que nós vamos para o lugar com o qual nós estamos afinizados intimamente. Então, né, o guerreiro viking, né, ele sonhava, ele anelava, né, ele desejava, né, continuar a vida de batalha, que era, né, a construção espiritual que ele considerava como mais plena, né, e aí ele vai para o Valhalla, né, que é o paraíso dos guerreiros, né, onde que eles bebem, eles comem durante a noite e durante o dia eles vão com uma batalha eterna que nunca acaba, né, e eles vão lá, lutam, se matam de novo lá naquela batalha e de noite eles acordam, levantam do campo de batalha, vão lá para os salões de Odin, lá onde que eles bebem, comem, fazem sexo e fazem tudo que eles acham que é bom na vida. E esse ciclo é infinito, né? Isso é o paraíso para eles, né? E aí nós vamos ver o paraíso grego, né? Que é o Campos Elíseos, né? Que na verdade é um jardim de filósofos, né? O Campo Elíseo ali, um jardim infinito, né? Onde, né, as pessoas se locomovem ali cantando, fazendo poesia, né? Inventura e alegria eterna, né? Que é muito parecido com a concepção cristã de paraíso, né? A gente acha que o paraíso cristão é um jardim infinito, né? Onde eu ficar lá correndo na grama para sempre, né? Aquela grama que nunca acaba, né? E o que acontece? Tá dando uma ressonância? Pega aí. Então alguém está com o microfone aberto, né? Normalmente a ressonância no som é porque alguém está com o microfone aberto, né? Então deixa eu puxar aqui mas se eu puxar aqui eu tiro a câmera, né? Mas vamos tentar aqui aproximar aqui um pouquinho mais. Vamos ver se melhora. Vou aproximar aqui mais a televisão aqui do computador. Então o que acontece, né? O mundo espiritual ele vai ser o reflexo daqueles seres, né? E ele vai ser o reflexo daquelas pessoas que estão em busca, né, de algo além. E cada ser, né, vai perceber essa realidade espiritual de uma maneira diversa, né? E aí na doutrina espírita, que é o nosso objetivo aqui, que é o nosso foco no momento, né, os espíritos vão falar para o Kardec que a nossa vida espiritual ela vai ser o reflexo da nossa vida encarnada. Ou seja, que nós, quando morremos, né, quando desencarnamos, vão ser reunidos por afinidade com aqueles que pensam e sentem de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Ou seja, o mundo espiritual, em resumo, é um grande ajuntado, né, de esferas, de construções de afinidade. Então o criminoso vai encontrar outros criminosos, o suicida vai encontrar outros suicidas, o viciado em sexo vai encontrar sexo à vontade, né? O violento ele vai encontrar um ambiente da violência, né? Assim como o virtuoso vai encontrar outros virtuosos, o sábio vai encontrar outros sábios, né? E aí muita dificuldade no sentido como palavras, eu não estou entendendo, amigo, explica melhor. Nós estamos falando da vida do mundo espiritual, né? Deixa eu melhorar aqui então para os companheiros entenderem melhor. Então nós estamos falando assim, o que é o mundo espiritual? Né? O mundo espiritual é a realidade além do nosso corpo. Antigamente, né, as pessoas
acreditavam que existia alguma coisa depois da morte. Com o tempo, as pessoas, né, isso na história da humanidade, né, as pessoas começaram a ter a ideia de que existia um lugar para os bons e um lugar para os maus. E que esse lugar para os bons e para os maus era eterno, ou seja, existia um céu e um inferno, né, que eram eternos. Quem fizesse o mal ia para o inferno para sempre, quem fizesse o bem, mínimo que fosse, ia para o céu para sempre. Com a doutrina espírita, né, os amigos espirituais começaram a explicar que existem zonas no mundo espiritual, ou seja, existem esferas espirituais, planos espirituais diferentes, né, e aí as várias religiões dão vários nomes para essas realidades espirituais, né, cada uma delas um reflexo daquilo que as pessoas sentem ou, né, desejam enquanto encarnados, né? Então, assim, cada plano espiritual é o reflexo, né, da mentalidade daqueles espíritos que ali vivem, né? Então, assim, para a gente poder entender. E aí nós vamos perceber, né, que não existe apenas, né, uma única realidade depois da morte, existem várias, né? Que os planos espirituais nada mais são do que esferas, né, que ocupam o mesmo espaço, de certa forma, em condição vibratória diferente, ou seja, né, os umbrais, né, que são as regiões espirituais mais próximas que a gente conhece, né, estou usando agora os termos da doutrina espírita, né. O que é o umbral? É a região espiritual em torno da Terra, né. Então, por exemplo, o mundo espiritual que está aqui em volta de mim, aqui no meu quarto, aqui, ó, se tiver um espírito andando aqui, ó, ele está no umbral, ou seja, tem no entorno, né. O mundo espiritual de um espírito que está lá no Vale dos Suicidas, ele está no umbral, ele está aqui no entorno. O mundo espiritual do nosso lar, onde está a colônia espiritual, está lá também numa região conhecida como umbral. É o mesmo? Não. Né? Existem distâncias entre umas e outras, né, que variam, né, em vários aspectos. Né? Então, assim, apesar da gente poder dizer que o nosso lar e que o Vale dos Suicidas estão no umbral, né, é como eu falar assim, ó, um está na Dinamarca e o outro está na Bélgica. Um está lá na Austrália e o outro está lá no Japão. Né? Tá no mesmo lugar, tá no planeta Terra, né? Eu posso dizer que eu tô aqui em Contagem no planeta Terra e tem uma pessoa que tá lá no Tibete. Nós dois estamos no planeta Terra, vocês concordam comigo? Mas nós estamos em lugares totalmente diversos, diferentes. E assim também se dá no mundo espiritual, né? E as distâncias no mundo espiritual, né, elas são muito semelhantes com as que tem aqui no plano físico. Lembrar outra coisa, tá, gente? Pra gente poder entender essa questão de mundo espiritual, né? Cada mundo tem o seu mundo espiritual, né? Então, quando alguém desencarna aqui no Brasil, a tendência é que ele fique em torno aqui, em alguma cidade ou região espiritual do Brasil. Se ele desencarnar lá na China, ele vai ficar numa região espiritual, né, apropriada àquele ambiente. Né? Se eu desencarno em Marte, eu vou para o mundo espiritual lá de Marte, não vou vir para o mundo espiritual da Terra. Tá? Então, são várias esferas espirituais. Né? Quanto mais próximas, mais semelhantes ao que tem aqui no plano físico, quanto mais distantes, mais diferentes. Ou seja, né, então nós estamos aqui como se a gente estivesse no centro, né, o plano físico onde a gente está, né, e depois aqui tem as esferas acima e tem as esferas abaixo, né, ou seja, tem os planos espirituais inferiores, né, o astral inferior, como o pessoal se refere, e tem o plano espiritual superior com as esferas iluminadas que vão até, né, onde Jesus vive, que é a última esfera iluminada do nosso planetinha Terra. Aí tem as outras de outros orbes do sistema solar, sei lá de onde mais. Tá? Mas nós estamos falando aqui da gente aqui no planeta Terra, tá, gente? Porque muita gente acha que o plano espiritual abarca tudo, né? De certa forma, sim. Né? Mas para nossa percepção, não. Tá? Tá dando para entender, gente? Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Alguém tem alguma... Aí já é outra coisa, Renata. Isso aí, os índios do Chico já é outra dimensão. Já não é mundo espiritual, não. Já não entra em mundo espiritual, não. Se eu for falar disso agora, vai fazer um rolo na cabeça do povo. Isso aí já é outra... Isso aí já é questão de realidade paralela, esses trem. Pode falar. Quem tá falando? Alguém abriu o microfone e começou a falar. Pode falar. Mas nós vamos falar desses índios um dia mais pra frente. Né? São outras realidades aí, ó, à nossa volta. Essa que o senhor falou foi no Instagram, né? Uhum. Porque acho que era a mesma coisa que eu ia falar, que tem a parte que fala para o André Luiz o seguinte: há múltiplas regiões para os desencarnados, como existem inúmeros planos e surpreendentes
para as criaturas envolvidas na carne. Eu acho que é a mesma questão que a pessoa do Instagram colocou, que você já respondeu, então depois a gente vai abordar, né? Sim, existem vários planos materiais, né? Mas aí já complica. Pois é. Né? Porque é uma situação... Não, beleza. Né? Aí o pessoal aí já começa a complicar pro pessoal, né? Mas aí isso é outra história, né? Mas assim, a gente tá falando da realidade depois da morte, tá? Só pra gente facilitar né? Depois a gente distende o foco, né? A gente abre mais o foco, né? Nós estamos falando das realidades espirituais depois que a gente morre, né? Então, basicamente, para onde nós vamos quando a gente vai morrer? Para onde que eu vou? Né? Eu vou para onde estiver o meu pensamento. Ou seja, eu vou para perto daquilo que é o meu foco de pensamento dioturno, ou seja, aquilo que eu mais penso, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais alimento mentalmente no meu dia a dia, vai ser o ambiente para o qual eu vou quando eu desencarnar. Essa é a lei da vida, né? Então, se eu só penso em violência, eu vou para uma realidade espiritual onde exista violência extrema, porque eu sou violento, aquilo me compraz, aquilo movimenta a minha intimidade. Se eu sou um mentiroso, né, um enganador, eu vou para uma região espiritual onde vai estar cheio de seres que têm as mesmas características que eu. Né? Se eu sou um espírito desequilibrado no sexo, eu vou para uma região espiritual onde o sexo em desequilíbrio, né, vai ser o eterno, né, o bacanal eterno, né, com as coisas mais grotescas possíveis aos olhos da maioria, né, mas que no fundo, para mim que vibro naquela vibração, vai ser agradável, né? Isso aí varia de pessoa para pessoa. Assim como, né? Assim, como é que eu vou para as esferas iluminadas? Como é que eu vou encontrar com os espíritos de luz? Simples, eu vou ter que pensar, viver e vibrar tal qual os espíritos daquele ambiente que eu quero conviver, né? Por isso que muitos de nós, o que acontece quando a gente morre, né? Nós ficamos aqui no plano físico, né? Durante alguns minutos ou dias ou horas, né? Acompanhados para a gente poder, vamos dizer assim, arejar o pensamento, né? Em busca daquilo que é a nossa realidade espiritual de desejo. Ou seja, quem que vai para o nosso lar? É quem quer, né? Então, para muita gente, né, a realidade espiritual, né, ela é o reflexo daquilo que a pessoa ama, né? Então, para um guerreiro, né, o que é o mundo espiritual? O que é o paraíso para o guerreiro? É o Valhalla dos vikings, lá onde o cara vai lutar, vai ter uma espada gigante lá, você cortando cabelos, lá para aquilo ali, para ele, para o guerreiro é uma festa. Mas um lugar onde tem um monte de monge rezando, para ele é a morte, é o fim do mundo, né? Claro que a gente sabe que isso aí, né, é característica de espírito mais inferior, né? Então os espíritos inferiores, eles se comprazem com o ambiente espiritual onde eles estão. Por mais que no primeiro momento eles falem que não, né? Mas muitos espíritos, quando são retirados do seu ambiente, se ressentem, né? Eles não querem, né? Eu quero ir pro nosso lar, mas eu quero ir pro nosso lar para fazer do nosso lar o que eu fazia lá no umbral, lá na minha casa. Eu não quero ir pro nosso lar para viver no padrão moral do pessoal que vive no nosso lar, né? Então, por exemplo, eu quero ir pro nosso lar, beleza, eu faço o que quero, né? Então, o que acontece? Se eu desejo pro nosso lar, tem jeito de eu ser um beberrão inveterado ir pro nosso lar? Vai ser difícil. Por quê? Porque lá não tem bebida. Então eu vou ter que viver num ambiente que não tem aquilo que eu mais gosto, né? Se eu sou vamos dizer assim, se eu sou um cara galinha, né? Vou usar o termo aí, né? Que gosta de sair dando em cima de tudo que é mulher. Tem como eu fazer isso lá no nosso lar? Não, porque na hora que eu for tentar fazer uma bobagem dessa, o espírito vai ler até a minha alma lá, vai saber até o que eu estou pensando, né? Ou seja, eu não vou ter ambiente para ser o que eu sou. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer intriga, falar mal dos outros, fazer fofoca, imagina você num lugar que a primeira fofoca que você for fazer, o espírito vai te dar uma lição de moral. Aí você vai tentar fazer a outra, o outro te dá outra lição de moral. O tempo todo. Todo mundo te ensinando. Fala, meu filho, você não pode falar isso do nosso irmão, né? Quando você for lá reclamar do seu chefe ou de alguém, né? A pessoa com quem você for reclamar fala, não, mas você tem que amar o seu chefe, compreender, respeitar, né? Com certeza ele está querendo o melhor para você que tem que mudar, né? Imagina a gente que é egoísta pra caramba e que gosta de ver o mundo só do nosso ponto de vista, né? Num ambiente onde tudo que é valorizado, né, são as virtudes, né? Quando a gente tem dificuldade de ver os nossos defeitos, os espíritos falam, não, meu filho, já parou para pensar que você está bem egoísta, né? Já parou para pensar que você só quer vantagem? Né? Imagina a gente no nosso lar, né? No livro é lindo, né? No filme é lindo, né? Mas para você conviver naquele ambiente, você tem que estar disposto
a processar algum tipo de mudança, não é a mesma coisa, né? E aí a gente vai pensar nas esferas além do nosso lar, né? Imagina os planos superiores, né? Igual os amigos espirituais contam pra gente, né? O nosso lar você já ainda tem alguma privacidade, os espíritos superiores sabem o que você está pensando, mas normalmente eles não falam, né? Mas nas esferas superiores ao nosso lar, né, o que acontece? O pensamento é livre, ou seja, você pensar é a mesma coisa que você estiver gritando. Então tudo que você pensa o tempo todo está sendo escutado, percebido por todos, né? Ou seja, se você não tiver uma disciplina moral e tiver muito equilíbrio, você passa vergonha o tempo todo, porque você vai pensar mal dos outros, né? Você vai achar que o cara é um porre, é um chato. Imagina, você tá lá, chega o cara e começa, meu irmão, vamos trabalhar pro bem, esperando um cara chato, né? Ou então chega um espírito, um feminino muito bonito, uma mulher linda, né? Você fala assim, nossa senhora, que mulher. O espírito vai entender. Vai olhar pra você assim com aquela cara de anjo, assim, o tadinho dele, ainda pensando nessas coisas, né? Imagina a vergonha que a gente vai passar, né? Então a questão do mundo espiritual, ela tá muito sintonizada com a nossa realidade. Eu sei por isso que tem os mundos, né? Tem as regiões espirituais que a gente chama de transição, que ainda não é o plano iluminado, mas não é mais o plano físico, né? Que é o nosso lar da vida, né? Pode falar, Betinho. Pode falar. Oi, boa noite. Não, você usou a palavra que é o que eu queria. Na verdade, a gente vai para o mundo espiritual que você tem sintonia. Sim. Não adianta você dizer, não, mas eu fui tão boazinha, eu ia na igreja ou na casa espírita. Não, você vai, mas você não tem uma conduta daquela. Você vai aonde você tem sintonia. O grande problema e medo, que causa o medo da morte, que no fundo você sabe que você faz uma coisa, mas você pensa outra. E aí você diga, meu Deus, estão lendo meu pensamento, a ideia de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, é que ele sabe o que você está pensando. E isso causa um pavor gigantesco das pessoas que não têm uma sintonia fina. Mas isso causa por quê? Porque a primeira, vocês lembram lá na história do Gênesis, a primeira coisa que o Adão e a Eva fazem na hora que eles acordam para a autoconsciência, né, eles percebem que eles existem, né? Eles sentem vergonha. O primeiro sentimento é vergonha que eles têm. Porque eles estão nus, né? O nu ali representa, né? O nu, eles não têm nada, eles não têm valor nenhum, né? Então eles tentam se cobrir, né? Que é o nosso ego, a nossa mente, tentando criar a personalidade que vai cobrir aquilo que nós somos de verdade. E muitas vezes os espíritos nas reuniões mediúnicas, é interessante a gente lembrar que quando alguém desencarna, eles falam assim, fulano veio para o mundo da verdade. Por que ele veio para o mundo da verdade? Porque no mundo espiritual não tem como esconder. Então se eu apareço, mas eu desencarnei aqui, né? Aí eu apareço lá no vale lá vamos pensar aqui o vale do pessoal que gosta de dinheiro, né? Como é que chama? Do Silvina, lá, né? O vale lá dos Mão Fechado, o vale lá dos Pão Duro, né? Aparece o Marcelo lá, né? Aí o Marcelo fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Fala, você tá fazendo aqui nada, você é pão duro igual a gente mesmo, meu filho. Fica tranquilo aí, eu sei igual nós, né? Então eu vou estar num ambiente que é meu, né? Eu vou estar num ambiente que, né, apesar de eu fingir pra todo mundo que eu não sou Silvina, né, que eu não sou avarento, eu vou desencarnar e eu vou pro meio de um monte de gente igual a mim. Então, assim, aí é o mundo da verdade, né? Então, por exemplo, se eu sou um cara maledicente, né, eu vou acordar do lado de lá num ambiente onde todo mundo tá falando mal dos outros o tempo todo. E eu falo assim, mas que horror, né? E daqui 2 dias eu tô falando mal de todo mundo junto lá com eles lá também, né? A Rosiette tá perguntando aqui, ó. Você disse que alguns espíritos precisam ficar no plano terrestre por um tempo. Sim, precisam, né? Para poder se acostumar com o mundo espiritual. Né? O que acontece, na verdade, é que a maioria dos espíritos que morrem, né, a maioria das pessoas que desencarnam, onde que elas ficam? Plano físico. Por quê? Porque o pensamento e a vida dela se resume aonde? Aqui. Então, tem espírito, eu posso dizer para vocês que 80% dos desencarnados, ou seja, 80% das pessoas que morrem, não vão nem para o umbral, né, lá para aqueles vales lá, né, porque aquilo ali é o caso, e nem para as colônias espiritual. Por quê? Porque o pensamento de 80% da humanidade está onde? Dentro de casa, no trabalho, na empresa, no chefe, na namorada, no filho, na mãe, na briga com o vizinho, na minha casa, no meu carro. Então, aí o cara desencarna, ele fica orbitando aquilo ali, ele fica vivendo a vida familiar dele ali em torno daqueles que estão encarnados e às vezes nem percebe que ele é desencarnado. Por quê? Porque a vida toda, né, aquela pessoa, a maioria de nós, o que a gente mais pensa
As coisas cotidianas do dia a dia, né? Então você vai na empresa, você encontra um monte de espírito trabalhando na empresa. Você vai no hospital, você vê gente lá no hospital ainda internada, porque só pensa em doença, né? Tem espíritos, né? Então, assim, isso acontece com a maioria dos espíritos, até que eles despertem, né? E tem 2 mecanismos para despertar, né? Ah, então eu vou ficar na praia chamando o cara do macho. Pode ser, né? Espero que não. Talvez visitar tudo bem, né? Mas ficar, espero que não, né? Mas assim, o que acontece? Aí que entra uma questão que os espíritos falam pro Kardec. O Kardec pergunta assim, conhecer a doutrina espírita ajuda quando a gente desencarna? Eles falam assim, facilita. Não quer dizer que resolve, né? Eu saber que tem uma igreja aqui do lado da minha casa não quer dizer que eu frequento ela. Eu saber que tem uma casa espírita ali, ó, que faz caridade, achar lindo, né? E meu filho frequentar lá, ou meu irmão, ou minha mulher frequentar lá todo dia, eu sei que existe, mas não faz muita diferença. Mas é uma facilidade, pelo menos eu posso pensar naquilo depois. É uma abertura mental, né? A gente vai aonde a gente vai todas as noites? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Né? Principalmente, por quê? Porque a gente cria afinidade, né? Então, assim, a gente vai para onde a gente pensa. Então, por exemplo, se eu tô indo toda noite estudar com a espiritualidade, a tendência é que eu vou encontrar com os espíritos, mesmo que eu tenha ali uns perrengues. Né? Se eu toda noite eu tô indo lá pro campo do sexo, né? Que é o lugar, gente, o lugar que mais encarnado vai. As zonas espirituais do sexo. É para lá que 99% da humanidade, né? Eu tô exagerando, botar 90% aí. Dos encarnados vão durante o sono, tá? Isso é uma coisa que os espíritos falam pra gente. A maioria esmagadora da humanidade, quando dormiu, para onde que a gente vai? Para as regiões espirituais para trabalhar a questão sexual lá, fazer sexo lá, igual bicho lá com os outros lá, né? Porque aqui no plano físico nós temos toda uma máscara social que nos impede. Então, grande parte das pessoas, né, vive ou já visitou muitas vezes os vales do sexo no mundo espiritual. Tem até um livro do Ranieri muito bom, chama O Sexo Além da Morte. Quem quiser ler, Rafael Américo Ranieri, né, que é um amigo do Chico. Tem uns exagerinhos lá, né, que ele é meio cartolizado, assim, o livro, mas é bem interessante. Né? Então, assim, a maioria das pessoas ainda está presa nesse tipo de vibração. Né? Muita gente faz... O que acontece? As pessoas normalmente fazem, durante o sono, aquilo que elas queriam fazer enquanto encarnadas e não têm coragem. Então é muito comum que a pessoa fecha o olho e já sai, vai, né? Casal, né? Fecha o olho, um vai para um lugar, outro vai para o outro, porque a mente deles está desconectada, né? Então cada um vai buscar aquilo que está lá na intimidade deles. Eles estão ali dormindo o corpo físico um do lado do outro, né? Mas a esposa vai para uma região do plano espiritual e o marido vai para outra, porque eles estão desconectados espiritualmente, né? Então muitas vezes o processo que a gente precisa trabalhar nessa questão do mundo espiritual é entender, né, não tanto a geografia do mundo espiritual, né, como o Lucas brinca comigo, né, mas entender o que a gente pensa, o que a gente sente. Aí entra aquela frase do Cristo que fala assim, né, onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E nós temos que definir quais são os nossos tesouros, ou seja, o que é o tesouro? É aquilo que eu dou valor. Né? Para alguns o tesouro é o quê? É o prazer, é o domínio, é a briga. Tem gente que dorme e vai brigar, né? Tem gente que dorme e vai visitar lá a casa que queria construir, que não é dele. Acontece muito. Né? Tem gente que dorme e vai atrás da pessoa, né, que ele julga amar e que não dá atenção e corre atrás, vai lá, eu quero te ver, eu te amo. Né? Tem gente que faz isso. Né? Casal que briga faz muito isso. Né? Então, assim, o mundo espiritual ele é o reflexo, né, dos espíritos que vivem naquela região. Então, onde você junta um grupo de espíritos, aqueles seres vão produzir uma realidade. Igual com a gente aqui encarnado, funciona desse jeito. Pensa bem, né? Se eu juntar num ambiente 10 pessoas que gostam, né, de bebida, vai virar um bar. Se eu juntar 10 pessoas que gostam de prece, vai virar uma igreja. Se eu juntar 10 pessoas que gostam de roubar, vai virar uma quadrilha. Vocês estão entendendo? Ou seja, não é questão de afinidade. Os grupos se formam por afinidade. E a afinidade começa a alterar o ambiente onde eles vivem. Né? Então a gente fala assim, fulano de tal está andando com más companhias. Mas se eu estou andando com más companhias é porque eu também sou uma má companhia. Porque para quem está com a má companhia, aquela companhia é boa, pelo menos do ponto de vista dele. Né? Então, assim, isso é bem interessante, né? Tem uma história muito interessante, né? Uma vez veio um companheiro aqui na nossa casa aqui,
E ele tinha alguns problemas, né, com a questão aí de furto, aquela coisa toda, né? Já tinha cometido alguns crimes, veio visitar aí a gente. E aí, né, aqui na minha vizinhança, aqui nós temos um pessoal da barra pesada aqui na nossa rua aqui, né? E aí esse companheiro veio, né, para vir aqui no dia de Natal e tal, papapá, né, passar o Natal com a gente, foi muito bem-vindo, né? Foi muito legal até a presença dele e tal, né? O que aconteceu? Em determinado momento ele sumiu. Na hora que ele sumiu, né, eu fui procurar ele, onde que eu achei ele estava no portão, conversando exatamente com quem? Com o pessoal que é barra pesada aqui da minha rua. Ou seja, olha a afinidade, né? Ele veio aqui para ficar com a gente aqui, para ficar com a minha família aqui, né, para visitar aqui, né? Um outro tipo de ambiente que não é o ambiente dele, que ele não estava acostumado com esse ambiente, não tinha bebida, não tinha, né, música de baixo nível, não tinha nada disso, né? É um ambiente diferente daquilo que é a realidade dele. Né? Sem nenhum tipo de julgamento, tá, gente? Pra gente poder entender, né? Ele foi ficando incomodado com aquele ambiente, porque aquilo ali não ressonava com ele, aquilo ali, aquele papo chato, aquela coisa que não era o que ele era, né? O que aconteceu? Ele desceu, abriu o portão, sentou ali na rua. Na hora que ele sentou, passou o canal, ele começou a trocar ideia, como disse, começou a trocar ideia, olha só o raciocínio, né? Com o pessoal que tinha a mesma índole dele. E trocou ideia e ficou lá, aquelas conversas meio estranhas lá, marcou de encontrar depois. Então você imagina, né? Tudo isso funciona o tempo todo está acontecendo com a gente. Nós atraímos aqueles que são iguais a nós e nós afastamos, né, aqueles que não vibram com a gente. Né? E até assim a gente vê isso, às vezes você não vê que, às vezes, por exemplo, você tem algum amigo ou amiga, né? E aí ela começa a ter umas opiniões diferentes da sua, você não fica meio assim, papo ruim, né? Tá com uns trem esquisito aí, você tá diferente, você mudou, né? A gente não tem isso. Isso é a mesma coisa que dá origem aos planos espirituais. Aí você junta um monte de seres que pensam iguais, eles começam a alterar o ambiente à volta deles, né, pela presença deles, né? Bota, por exemplo, aqui, imagina aqui minha casa aqui toda arrumadinha, bonitinha, né? Bota 5 moradores de rua para morar aqui dentro comigo. Aí sai a Edneia, sai os meninos, fica só eu, né? Em um mês a minha casa vai virar o quê? Um muquifo. Minha casa vai deixar de ser a minha casa, a casa do Marcelo, da Edneia, da minha família, e vai virar o quê? Um antro. Por quê? Porque eles vão trazer com eles a vibração que lhes é característica, eles vão começar a alterar o ambiente para o ambiente se tornar mais agradável para eles. E isso é um processo que a gente vai fazendo aos poucos. Vocês estão entendendo? Aí que tá. E o mundo espiritual nasce assim, onde se reúnem os bons, nós temos as esferas iluminadas. Onde se reúnem os culpados, nós temos os planos de atraso e sofrimento. Tudo é reflexo da nossa mente. Né? Como diria lá o Emmanuel, vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Que é a mesma coisa que ele está falando, olha só, né? Mas nós não estamos falando do mundo espiritual, sim. O que é o nosso lar, a não ser um local do mundo espiritual onde se reúne um monte de espírito equilibrado? Né? Várias vezes durante a leitura do livro Nosso Lar, nós vamos ver que os espíritos, o Ulisses, o Tobias, o Clarence e outras entidades que estão lá no nosso lar com o André Luiz, falam para ele o seguinte, olha, os espíritos que estão aqui no nosso lar têm um compromisso, né, de manterem vibração positiva, de não falar mal, né? Ou seja, eles estão sempre se educando para manter uma vibração apropriada no ambiente. Né? Onde que é o ambiente da deseducação? No umbral. Lá você faz o que você quiser. Né? Lá você dá na cara dos outros, você rouba. Lá é a lei do mais forte que manda. Quem bate mais, quem grita mais. Né? Um espírito desse não consegue entrar na colônia. Por quê? Porque não tem ressonância. Porque tem vezes que seres humanos tão ruins se aproximam de pessoas muito boas, já que tudo é atração. Porque tem outra atração, né? Tem a atração do amor, né? Nós não temos só atrações negativas. Eu posso ser um cara ultravarento, né? Mas eu posso ser um pai amoroso e cativado ao amor do meu filho. E o meu filho me atrai por vibração e sintonia, né? Eu posso ser um crápula no campo do trabalho, né? Um criminoso, um ladrão, mas eu posso ser um bom marido e minha esposa me ama. Então, a gente constrói vários níveis de sintonia. Né? Por isso tem espírito de luz que me ama. Que ama você, que ama todos nós. Porque tem entidade iluminada que ele pegou o Marcelo naquele dia lá que o Marcelo fez o melhor ato de caridade dele dos últimos 10 mil anos. Aí falou, por isso eu te amo, meu filho. Você pode fazer o que você quiser, mas naquele dia lá você... Né? E como os espíritos sabem que o bem ele é preponderante, né? Então
a gente tem essas situações. Tanto é que pra gente, às vezes, para algumas pessoas, né, somos fantásticos. Para outras pessoas nós somos horríveis. Eu lembro uma vez que foi um moço no Francisco de Assis, né, na reunião de quinta mesmo, né, no estudo de evangelho. Né, o moço começou a frequentar a reunião, né, que eu coordeno o estudo, né. E aí um dia, né, um companheiro nosso da casa me chamou e falou assim: Marcelo, conversar com você. Sabe aquele moço que senta lá na reunião? Eu falei, sei, né, tem a vindo aí na reunião, tá assistindo. Ele me chamou no canto outro dia, falou assim que ele não suporta nem olhar pra sua cara. Que ele te acha um mentiroso, que ele te acha um cara, ele te acha um safado. Se ele pudesse enfiar a mão na sua cara. Que ele senta lá, mas ele te detesta de todo jeito. Ele falou assim que ele olha pra você, que ele acha que tudo que você fala é mentira, que você é o maior enganador. Eu falei assim, nossa senhora, né? Ou seja, e a maioria do pessoal gosta de mim, pelo menos, né? Pelo menos eu acho, né? E o moço não gostava, ele achava que eu era uma coisa, né? Eu falei assim, meu Deus, né? O que eu fiz? Será que eu roubei ele no passado, talvez, na outra encarnação, né? Ou talvez ele tá vendo em mim algum reflexo de alguém que ele conhece, é muito comum isso também, né? Mas olha só, né? A mesma, eu, né, no meu, né, que eu tento ser, né, eu acho que eu sou uma pessoa até razoavelmente gente boa, razoavelmente, né, nem tanto, né, quem me convive com sabe, né, mas assim, a pessoa me detestou só de sentar lá, eu nunca vi com essa cara, né, eu não sei lá quem eu sou, eu gosto de você não, você é safado, você é ladrão, você é tudo de ruim, né, olha só, isso é uma sintonia, em algum momento alguma coisa aconteceu que criou essa energia entre eu e esse companheiro. Né? E eu lembro que todo dia que eu chegava na casa de filho, nossa, ele vai brigar comigo. Eu ficava pensando assim, meu Deus, fazer pressa pra esse moço aí. Né? Falar assim, né? Acredita em mim. Aí eu ficava lá falando, fazendo estudo, lá pensando nisso. Né? Até que um dia ele desistiu e sumiu, nunca mais voltou. Eu falei assim, o que o moço vai fazer? Né? Se eu não gostasse de alguém, eu ia lá ficar escutando o que a pessoa falar. Não sei se ele queria me desmascarar, coisa do tipo, sei lá. Né? Pra saber o que passa na cabeça. Né? Mas olha que interessante, né? A pessoa tinha uma sintonia negativa comigo. Né? E isso acontece muito com a gente. Né? Mas o que acontece? Aí a questão do mundo espiritual está na preponderância. O que manda mais na gente? Né? O que é determinante na minha personalidade, no meu sentimento? É a avareza ou é a afetividade? É isso que vai me vincular de maneira mais densa. Aline, já aconteceu de uma pessoa chegar lá no caminho da luz e disse que o tempo todo que eu não gostava dela. Tem gente que é assim, né? Falou, então não gosta de mim, né? Até eu já me falar isso também, tá? A pessoa falou, você cumprimenta todo mundo, menos a mim. Eu falei, meu Deus, será que eu faço isso mesmo? Né? Você vai lá e conversa com todo mundo, menos eu. Eu falei, nossa, uma vez uma pessoa me falou isso na lata, me chamou lá na casa espírita e falou assim, por quê? Você nunca tem tempo pra falar comigo, você me manda voltar todo dia. E com todo mundo você trata bem, eu sei que você não gosta de mim. Eu falei assim, e eu pensei assim, nossa, até que não gostar, eu não gosto também não, mas não gostar também não, eu sou meio indiferente, realmente, não tenho muita afinidade, né? Mas eu fiquei pensando, olha só, aos olhos daquela pessoa, eu a destratava, eu tratava todo mundo melhor, né? E a gente às vezes nem percebe, e às vezes é isso mesmo, às vezes como a gente não tem afinidade, a gente não tem ponto, né? Podemos levar quem nós amamos para planos mais elevados se você tiver evolução e merecimento? Pode. O problema é o outro querer ficar lá, né? Os espíritos de luz podem levar a gente para os planos de luz. Eu já falei, o Leão me leva lá para visitar lá onde você vive lá, meu filho, o Lucas, não dá, né? Eles podem me levar, mas será que eu dou conta de ficar lá? Né? Jesus, porque ia me levar para morar com ele. Será que eu dou conta de conviver com Jesus lá? Né? São questões que não é tanto do espírito. Os espíritos querem que a gente cresça espiritualmente. Né? Tanto é que é muito famosa as histórias de entidades que trabalham por nós há milênios. Mas muitos e muitos séculos, né? Tem uma história que eu lembro uma vez quando eu devia ter uns 22 anos de idade, esqueço disso, eu tive um sonho muito, mas muito vívido, e aí eu me vi num lugar, acho que era a Índia, um lugar assim, né? E aí tava lá na Índia, aquela coisa toda lá, tinha um príncipe lá, um cara muito rico, poderoso, né? E aí eu era amigo dele, e aí eu lembro que era um cara, ele era todo frívolo, todo... aproveitar a vida, isso, né? E aí ele virou para mim uma vez e falou assim, olha, né, eu estou me casando para encontrar a verdade sobre mim mesmo. Olha o nível da conversa do companheiro, né? Eu era o puxa-saco, ele era o príncipe, né? E eu estou buscando a verdade, e eu preciso encontrar. Se eu não encontrar a verdade no meu casamento, nessa vida toda, eu vou largar tudo e vou virar um ermitão para me encontrar a minha verdade. Você largar toda a riqueza, todo o poder dele. Aí eu falei, você é doido? Você vai largar tudo? Você tá maluco? Né? Aí ele falou assim, ó, eu vou encontrar a verdade. Eu falei, aí eu brinquei com ele, né? Tô nem aí, né?
Falei assim, se encontrar a verdade um dia, volta para me contar o que que é. Né? E isso é um trem que aconteceu aí, sei lá quantos mil anos atrás. Aí um dia, aí nesse sonho, né, o Liel virou pra mim e falou assim, tá vendo isso aqui? Eu tô deixando você lembrar esse negócio hoje, porque é o seguinte, sabe esse espírito que você conversou com ele aí? Ele encontrou a verdade. E ele nunca te esqueceu. Tudo de bom que aconteceu na sua caminhada espiritual, né, um monte de portas espirituais que nós abrimos para você, né? Claro que tem os laços de amor, aquela coisa toda, um monte de coisa que aconteceu com você na sua história espiritual, a mão dele estava lá. Ele colocava você no lugar, falava assim, eu vou levar, né, para te ajudar a encontrar, porque você lembra que você falou com ele, brincando, se você encontrar a verdade, você me mostra, ele te esqueceu nunca. Ele tem um amor por você que você nem imagina. Olha só que interessante, né? Então, assim, ele poderia me levar lá para onde ele vive? Talvez, mas eu dou conta? Não. Né? Então, o que os espíritos vão fazendo com a gente? Eles vão preparando a gente aos poucos. Várias, 20, 30, 40 encarnações. Não, daqui 50 encarnações, nós podemos bater um papo com ele aqui na esfera mais um pouquinho acima do plano físico. 50 encarnações. Nossa, aí, nada mais aí do que uns 1800 anos aí, 50 encarnações aí, uns 2000 anos aí, ó, beleza, vai ser tranquilo, né? Quando desencarnados, é possível ter alguém que foi da nossa família aqui para nos receber? É possível sim, com certeza, claro, né? Talvez nem dessa família atual, às vezes seus parentes de outras encarnações também, né? Vamos lembrar, é possível sim, se ele não tiver reencarnado, se ele tiver, né, condição de te receber, por exemplo, às vezes eu desencarno, né? E aquele espírito que eu amo tanto está no umbral da nossa condição espiritual, que eu não vou nem querer que ele me receba, porque ele não dá conta. Né? Às vezes aquele espírito que eu amo, a minha mãe, ou a minha esposa, ou meu filho, ou meu amigo, ele está numa condição iluminada. Quando eu desencarnar, a primeira pessoa que eu vou olhar, fulano, né? Você está aí. Às vezes vai ser um espírito simpático, um espírito amigo, né? Então, assim, que pode ser um parente seu na encarnação passada, né? Então, por exemplo, eu fico pensando assim, um dia que eu desencarnar, fica assim, nossa, um dia que eu desencarnar, Lucas, você tem que me buscar, hein? Que aí por esses negócios ruins, não, pelo amor de Deus, hein? Você é meu amigo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vem aqui me buscar o seu Liel, quem manda alguém aí, né? Porque senão eu tô lascado, né? Pelo menos pra ver se me tira da onda negativa, né? Mas assim, eu imagino que vai ser um deles que vai aparecer pra mim, né? Falei, opa, né? Beleza, né? Eu sei que a primeira coisa que eu vou perguntar pros amigos espirituais quando chegar lá, fiz bobagem demais? Né? Né? Pelo menos 10% positivo aí dá pra salvar dessa encarnação, né? Mas isso tudo, né? A gente tá falando aqui, a gente tá brincando, né? Mas o que acontece? A realidade extrafísica, ela depende muito do que a gente vivencia. A famosa história das pessoas que quando desencarnam, Jesus vem buscar. Né? Quem que Jesus vem buscar? Quem sintoniza com ele. Quem pensa nele. Se eu nunca penso em Jesus, nem lembro que ele existe. Estou nem interessado nas ideias dele. Jesus para mim é só para me pedir, para ter alguma melhora. Se eu passo com dor de barriga, se eu tô com problema financeiro, eu lembro de Jesus. Mas eu não tô nem aí para os conceitos, para a vida, não é nada de Jesus. Como é que eu vou sintonizar com Jesus? Por mais que Jesus me ame, né, eu tô pensando em outras coisas. Né? Então isso é muito interessante para a gente saber. Então o mundo espiritual, ele é dividido em inúmeras realidades esféricas, né? Então assim, a gente sabe que tem várias esferas, vários mundos espirituais. Quanto mais superior é o espírito, ou seja, o que é ser um espírito superior? É ter conhecimento e amor. Maior é a altura espiritual que ele alcança. Mais iluminada é a esfera que ele vai, mais sutil, mais diferente daqui da nossa realidade. Quanto mais presos ao mundo material, né? Os espíritos ficam aqui, né, no plano físico mesmo. Por isso que muita gente não acredita em vida depois da morte. Tá? Por que a maioria das pessoas já foi para o mundo espiritual um monte de vezes e não acredita que tem vida depois da morte? Porque nunca saiu do plano físico. A maioria esmagadora dos seres humanos que estão encarnados na Terra nunca foi um plano espiritual superior. Nunca. O que existe para eles depois da morte é a continuação desse mundo aqui mesmo. É ficar em torno da família, em torno do primo, do neto, do cunhado, do irmão aqui, né, com as mesmas questões do dia a dia aqui, e dali reencarnar. Então, quando o cara reencarna, inconscientemente, você fala assim, tem um mundo espiritual superior. Tem nada, tem só isso aqui mesmo. Já pararam para perceber isso? Né? Outra questão, por que muita gente acredita no inferno e não acredita no céu? Você fala assim, gente, tem inferno. O pessoal, é verdade, tem inferno mesmo. Né? Já perceberam isso? Você fala assim, nossa, tem uns planos iluminados superior, nosso lar, aqui nosso lar, só. Né? Porque a nossa crença, né? A nossa crença, ela depende da experiência.
Eu tô olhando aqui, Carla, né? A Carla tá falando que tem um companheiro pedindo oração. Eu não vi, não tô vendo aqui na mensagem. Se vocês descobrirem, ou a pessoa quiser colocar o nome depois, a gente faz festa. É o professor Júnior. Professor Júnior. Tá, é o Stanislau. É. Vamos pedir por ele. Marcelo, você Oi? tá ouvindo? Tô ouvindo. Vou falar. Desculpa. Ô Marcelo, só uma coisa também, isso é tão interessante. A gente conhece muitas pessoas, né? São ateus e tal, são pessoas ótimas e acreditam mesmo que é o nada depois da morte, né? E essas pessoas, como elas não construíram nada, né, mentalmente, assim, então quando elas desencarnam, elas, né, ficam hibernando e tal. Eu acho que elas passam mais de 1 ou 2 encarnações assim, né? Porque não tem jeito. O que a mente não concebeu aqui, não compreendeu, não identificou, ela não consegue perceber lá no outro plano, né? Aí você imagina o seguinte, a pessoa acredita a vida toda que não tem nada. Morreu, acabou. Aí quando ela desencarna, ela tá presa nesse pensamento, ou seja, ela fica dormindo no mundo espiritual. Ela tá no nada, ela tá desligada, vamos dizer assim, né? Aí ela reencarna. Aí ela reencarna e fala assim, né? O inconsciente dela diz o que pra ela? Não existe nada mesmo, não. Onde que ela tava mesmo quando ela tava morta? No nada. Que ela mesmo criou. Olha como é que é um negócio difícil, né? Então, normalmente, aí chega aqui, tem um reforço. Não consegue. Ela continua por várias encarnações, né, acreditando no nada. É isso. Sim, como tem, por exemplo, aí nós vamos ver os paraísos das religiões, né? Tem muita gente que espera que vai para um lugar e vai. Né? Tem relatos espíritas que falam que tá no inferno, lá com caldeirão, com demônio de chifre, né? Tem como, né? Como tem também espíritos que acreditam que o paraíso deles é, né, o jardim infinito, aquela coisa toda. Deixa eu só ler uma pergunta aqui do Instagram. Aqui, ó. Quem desencarna por acidente, desencarna fora de hora? É complicado falar isso, mas na maioria das vezes, sim. Maioria das vezes. Tá? Porque a gente não sabe, né? Porque tem, por exemplo, depende do tipo de acidente. Né? Esse acidente foi uma de imprudência da própria pessoa? Aí pode ser até um suicídio. Né? Por exemplo, eu tava aqui de boa aqui, eu vou acelerar meu carro a 300 por hora aqui para ver até quanto que eu chego e encho a cara de cachaça. Aí eu enfio o carro na carreta. Aí eu sou suicida. Né? Eu peguei um carro aqui, né? Eu tô com uma pessoa doente aqui e eu tô tão nervoso com aquilo que eu bato o carro e desencarno. Aí já é outra coisa. Aí já não é. Nossa, aí já é um acidente. Né? Eu tô dirigindo um carro, né? Aí o que acontece? Eu vejo que entra uma mulher com uma criança na frente, desvio o carro, enfio o carro no poste e morro. Aí já é mérito. Eu salvei a vida da pessoa. Eu coloquei em risco a minha vida para salvar o outro. Tá vendo? Então a mesma situação tem várias percepções espirituais, né? E se essa pessoa for uma pessoa boa e caridosa, ela ainda ficar hibernando, ela vai ficar do jeito que ela gosta, que ela quer. Né? É questão de livre-arbítrio. Mas aí o que acontece? O bem que se faz, né, como diria lá o Chico, é advogado nosso em qualquer lugar do universo. Ou seja, uma pessoa que tem uma vivência espiritualizada. Né? E quando a gente fala vivência espiritualizada, não é acreditar que tem mundo espiritual. É viver a caridade e o amor. Mesmo que ela não acredite, ela pode até dormir uma semana no mundo espiritual, mas a espiritualidade vai dar um jeito de acordar ela lá. Entendeu? Porque é diferente. Né? Então existem casos. Né? Então o bem é determinante na nossa caminhada espiritual. Então quando eu faço bem, né? Igual a gente vive falando, eu falo pra você, gente, muitas vezes o Lial falou isso pra mim aqui, ó, tem gente que não acredita nem em Deus, que é mais cristão que eu. Tem cara que não acredita em Jesus, que Jesus vai se danar, que acha que Jesus é uma invenção da história da humanidade, que Jesus é um babaca, e o cara é mais cristão que eu, porque ele vive. O cara não acredita em Jesus, né, no ser, né, no indivíduo, mas o conceito de tudo que Jesus prega, o cara vive. Vai para as esferas iluminadas, vai chegar lá com... Não, o que vai acontecer com um espírito desse que não acredita? Né? Mas vive o bem. Ele vai chegar lá com uma semana, ele se acostuma com o mundo espiritual. Né? É muito comum isso acontecer. Às vezes a pessoa fala que não acredita em nada, aí vai para o mundo espiritual, vira mentor lá. Por quê? Porque ele já tem aquela vivência. Né? O Alan tá querendo falar aí, pode falar. Aí depois nós vamos ler as perguntas aqui do pessoal. Pode falar, amigo. Alan? Minha pergunta foi contemplada pela pergunta do Instagram. É As mesmo? pessoas que fazem o bem não acreditam no nome. Então tá Obrigado. bom, viu? Quem perguntou aqui, ó.
se não estou passando por um momento na vida não muito satisfatório e vier desencarnar nesse estado, a esfera para onde eu vou vai ser assim, não satisfatória? Depende. Por quê? Porque nós somos, na verdade, o que é? Você pode até ir para um lugar complicado a primeiro momento, mas a sua realidade, a sua constância é que conta. Por exemplo, imagina o seguinte, né? Imagina uma pessoa cheia de amor para dar, caridosa, bondosa, gentil, amorosa, compreensiva, que faz o bem, né? E aí essa pessoa, em um determinado momento da vida, ela tá lá apaixonada, vamos pegar uma mulher, né? Porque a mulher é mais sentimento. E aí essa mulher descobre que o marido dela tá traindo ela há 20 anos. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, né? E o marido dela enganou e traiu, aquela coisa de novela, imagina, né? E aí essa pessoa, num momento de desespero, ela fica tão doida, né? Que ela entra numa depressão violenta e morre de depressão. Como é que vai ser o estado espiritual dessa pessoa? Ela vai chegar no mundo espiritual bem perturbada. Entretanto, a constância da vida dela no bem vai fazer com que ela angariou, né, direitos espirituais pela vida dela. A espiritualidade vai pegar ela, vai levar ela para o mundo espiritual. Lembra lá da neta da Dona Laura, a Heloísa? Né? Lá no livro Nosso Lar tem a Heloísa. O que é a história da Heloísa? A Heloísa, ela desencarna, né, vítima da tuberculose, ela é a mãe, né, primeiro ela, né, e as filhas da Dona Laura. E aí ela descobre que o noivo tem um caso, aquela coisa toda, né? E a Heloísa é um espírito muito desequilibrado em alguns aspectos, mas a Heloísa vai para o nosso lar. Por quê? Porque ela não é um espírito mau. Né? Ou seja, o bem é sempre determinante. Então, por exemplo, acontece esse caso, a pessoa está meio desequilibrada. Ela vai ficar numa convalescência talvez maior, vai ficar uns 2, 3 meses lá no hospital do plano espiritual, tipo, né? Sendo recuperando, sendo trabalhada, sendo ajudada. Vai ser isso que vai acontecer com ela. Ela não vai para um umbral pesado por causa disso. Né? Porque tudo, existe Gente, o determinante da vida é o amor. É o bem. A espiritualidade vai dar um jeito, né? Para poder te ajudar. E o que conta é o bem que se faz. Né? O Marcelo, pode falar? Pode. Aí eu vou continuar lendo aqui a pergunta. Pode falar. E também o princípio, né? A lei divina é o princípio da justiça. A gente não está acostumado a vivenciar a justiça na maneira mais ampla. Mas então, as leis divinas é tudo ponderado, é tudo de acordo com a justiça, com a proporção justa, né? Então, por isso é que não dá para... As aparências enganam mesmo, porque lá no íntimo, o que vale é o princípio da justiça, da proporcionalidade, não é isso? E mais ainda do amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Exato. Né? Então não vai ser porque eu estou num momento. Imagina o seguinte, gente, eu lembro de uma história de um tio avô meu, que a minha avó me contou. Esse tio avô, né, já desencarnou antes da minha avó, nem nunca conheci. Né? Ela me contou o seguinte, que ele teve uma filha, um filho, não lembro bem, não sei o nome. Eu sei que era uma criança de uns 3 para 4 anos de idade. E o que aconteceu? Essa criança, esse filho que ele teve, ele era pegadíssimo com essa criança, né? E essa criança morreu. Não sei, não lembro de que ela me contou, mas não lembro. Um menino morreu. E aí o pai, né? Esse meu tio avô, irmão da minha avó, né? Ele ficou tão desesperado com a morte dessa criança, tão enlouquecido, disse que ele era uma pessoa boníssima. Né? Ficou tão enlouquecido, pra vocês terem ideia, o nível de loucura do cara, que ele foi lá no velório e roubou o corpo do menino, para não deixar enterrar. Catou o corpo do menino e saiu correndo. Vocês imaginam a cena. O desespero do pai pegando o corpo de uma criança lá de 2, 3 anos de idade, fugindo com o corpo, escondendo, eles tiveram que procurar o cara o dia inteiro, achar o cara e arrancar o corpo do menino do braço do cara à força. Porque ele não queria deixar enterrar o filho morto. O nível do cara. Né? Ou seja, ele estava totalmente transtornado. E aí, depois que ele fez isso, né, enterrou aquela coisa toda, passou um tempo e ele suicidou. Né? Ou seja, o suicídio dele, né, é uma coisa terrível, mas tem um atenuante violento naquilo ali. Ele estava totalmente desequilibrado pela morte do filho. É diferente do cara que suicida porque ele perdeu R$1 milhão na conta corrente dele. Vocês entenderam? Então, assim, é uma coisa complicada? Com certeza. Mas a espiritualidade vai tratar de uma outra forma? Vai. Até a forma de lidar com aquilo vai ser diferente. Não quer dizer que ele não vai ter consequência. Né? Com certeza teve. Né? Mas existe um atenuante de vulto naquilo ali. Ele estava enlouquecido pela essa questão. Né? Era um apaixonado. Claro que tem uma questão kármica. Né? Mas o mesmo caso pode ter flutuações, né, na questão aí. Existe desencarne fora da hora, salvo suicídio? Existe. Né? Porque Jesus, por exemplo, a pessoa que sacrifica a vida para salvar o outro não é suicida?
Imagina, você tá com seu filho lá, aí seu filho vai lá, uma pessoa dá um tiro e você entra na frente. Você suicidou? Não, você salvou a vida do seu filho, você desencarnou antes da hora. Né? Um pai que, por exemplo, se coloca para trabalhar num emprego extremamente insalubre, porque é o único emprego que ele pode ter, ou a mãe, né, que trabalha lá o dia inteiro, dorme 2 horas por dia, desenvolve uma doença grave aí, porque não consegue descansar, não consegue comer direito, porque está cuidando dos filhos. Ela está suicidando? Aos olhos de alguns sim, aos olhos da espiritualidade não. Porque o que importa é o que? O móvel das ações, a intenção é tudo. Lembra sempre disso, intenção é tudo. Né? Morrer por amor, né, é diferente de suicidar. Né? Mas é morrer por amor mesmo, porque não tem jeito. Não é que eu quero morrer, vai ser lindo, não. Né? Então, é possível uma pessoa agarrar as coisas materiais, mas ao mesmo tempo pensar que quando desencarnar não quer ficar aqui, ele ainda fica aqui, depende. Porque se ela é agarrada, né, o que ela é de verdade? Uma coisa fala assim, eu não sou agarrada a nada, eu vou largar tudo, mas eu só penso nas minhas coisas materiais. Então, na verdade, eu sou o quê? Eu estou tentando desapegar, mas no fundo, eu sou apegado. O que conta é o que nós somos em intimidade. Não é o que eu quero, em alguns aspectos, nesse sentido. Claro que o que eu quero é uma facilidade, vai ajudar pra caramba eu querer já desapegar, com certeza, muito mais do que quem não quer, né? Mas o que conta, em resumo, é o que me movimenta. Se eu só pegar demais, então tá na hora de eu começar a trabalhar o desapego, né? Aos poucos, vou dando uma coisinha aqui, vou dando outra ali, entendeu? Aí eu vou, é por isso que a gente tem a encarnação toda para trabalhar, né? Quando nós encarnados, quando em luto, vivemos sensação de amor, saudade, tristeza, até raiva. Seria porque vibramos conforme desencarnado, porque obsidiamos ele? As vibrações, a sensação, de certa maneira, a gente está sentindo a emoção de quem se foi, né? Mas a gente controla. Então, assim, porque é uma troca, né? Então, por exemplo, desencarnou meu pai está desencarnado no mundo espiritual. Aí ele está muito triste no mundo espiritual. Eu sou muito ligado com ele, eu posso sentir o reflexo da tristeza, sim. Mas eu também posso me equilibrar e mandar vibrações de alegria e de felicidade para ele. Entendeu? É meio que um cabo de guerra, né? Então, quando eu começo a me vigiar e me entender, eu começo a trabalhar para não mandar nada negativo, nem alimentar nada negativo, né? E mandar coisa positiva. E quando eu receber uma vibração, aquela saudade gostosa, aquela coisa boa, né? Eu falo, nossa, tô lembrando você, pai, te amo, né? Então, é um movimento. Vamos lá. Acredito muito na vida após a morte, a vida dos espíritos vivos, na certeza que um dia, quando desencarnar, vou encontrar os meus entes queridos, em especial meu filho antes de mim. Com certeza. Pode ter certeza que vai sim. Jesus, não sou eu que estou falando, Jesus falou isso. Promessa do Cristo. Então, o professor que sacrificou a sua vida para salvar crianças na creche é tida como suicídio? Não. De maneira alguma. Lembra o que nós falamos? Ela sacrificou com o intuito de salvar. Ela não foi lá que queria morrer, eu quero morrer. Deus, mundo cruel. Não. O professor que sacrificou ela, ela desencarnou como herói. Ela se iluminou. Né? Porque, lembra, tem uma frase de Jesus, Silvio, que fala o seguinte: não existe maior amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Né? Então, um professor que se sacrifica para salvar o seu aluno, uma mãe que se sacrifica para salvar o filho, né? E não tem amor maior que esse, não. Isso nunca vai ser considerado suicídio. Porque, em primeiro lugar, que a pessoa não queria morrer, né? E, em segundo lugar, ela estava pondo em risco a própria vida para salvar a vida dos outros. É muito diferente. É diferente de eu querer morrer. Eu falo assim, não, eu quero morrer, que é um mundo cruel, eu tô cascando foda esse negócio aqui. Diferente, né? Doar sua vida em prol de outra vida não é suicídio, é o máximo da abnegação. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Pode ter certeza, essas pessoas que se sacrificam aí para salvar a vida, igual você vê lá, por exemplo, né, eu lembro da história lá do avião que estava caindo na cidade lá, que o motorista, o piloto, né, usou as últimas forças dele para poder tirar o avião da via, para não cair na estrada e cair no meio do mato lá. Ó. Ele sabia que ele ia morrer, né? Mas olha só, o cara teve o pensamento, falou assim, eu vou morrer, mas eu não vou deixar, eu vou matar o mínimo de gente possível. Ele não é um suicida, ele não é um assassino, ele salvou vidas. Né? O que vale é a intenção, viu? Então quem fez isso aí, né, essa história da professora, que era a questão do fogo lá, né, a questão do moço lá que deu os tiros no menino, que é essa história assim, pode ter certeza, essas professoras estão lá nos planos iluminados. Pode ter certeza, né? Aquilo ali é ato meritório. Jesus fez isso por nós, né? Então, né?
Pode ter certeza. Né? Gente, nós estamos falando do mundo espiritual. É um tema muito, 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 muito amplo. Né? Então, por isso, semana que vem nós vamos continuar falando do mundo espiritual. Né? Eu recebi aqui um puxão de orelha aqui que nós temos que desenvolver mais esse tema aí com o pessoal. A gente vai continuar semana que vem, vai ser o único dos princípios básicos que eu acho que a gente vai continuar 2 semanas. Nós vamos continuar semana que vem falando do mundo espiritual, né? Das realidades depois da morte. Nós falamos muito da gente, né? Mas nós não falamos nem das comunidades que existem no mundo espiritual. Tem um monte de coisa pra gente falar do mundo espiritual. É muita informação mesmo, né? Então semana que vem nós vamos continuar na parte 2, né? Do estudo das realidades extrafísicas, tá? Nós vamos continuar falando disso. Quem tiver dúvida, questões aí, manda pra gente, né? Coloca aí, né? Bom demais as perguntas que estão sendo feitas, nos ajudam a pensar, né? Então, assim, e vamos, né, louvar aí os companheiros que sacrificam a própria vida, né? Lembrar mais uma vez, né? Dentro aqui da frase aqui, muito, muito pertinente aqui, que é a Silvia Carla Martins, né? Essa pergunta aqui, né? Lembrar do Cristo. Maior amor não há do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Né? Quem desencarnou vem nos visitar? Ó, sim. Né? Normalmente sim, se ele tiver condição espiritual, né? E ele der conta de vir visitar, falar assim, oi, dar um carinho e voltar, né? É a melhor coisa. Né? Existem espíritos que ficam, né, presos na matéria, né? Que não é muito legal porque eles, né, eles tinham que estar lá. Mas aqueles que nos amam e são equilibrados, né? Aqueles que amam, né? E estão em estado de equilíbrio, eles vêm visitar a gente, com certeza. Eu lembro quando o meu filho, a gente foi fazer o ultrassom morfológico do Luke, né? Quando ele estava para nascer, o Lucas levou meu pai para ver ele, estava desencarnado. Né? Eu lembro direitinho, a gente estava lá na clínica, lá, aquela coisa toda assim, né? E aí a gente entrou para poder ir lá fazer o ultrassom, né? Aí na hora que eu vi, assim, entrou na porta o meu pai com o Lucas. O Lucas levou ele para meu pai para ver, né? Porque o meu pai estava numa outra região do mundo espiritual, mais complicada lá, e estava sendo ajudado, né? Aquela coisa. Estava em, como é que se diria lá, em convalescença, né? E aí ele foi lá conhecer o neto. Olha que legal. Não, fantástico, eu fiquei emocionadíssimo. Foi das poucas vezes que eu vi meu pai. Eu vi meu pai no plano espiritual umas 4 vezes. Olha que eu sou médio vidente, eu vi o Lucas todo dia, né? Então, assim, pra vocês verem, né? Por quê? Porque meu pai não tinha condição de ficar vindo toda hora, ele precisava, né? Mas num momento chave desse lá, que era o primeiro neto, aquela coisa toda, devia ter uma ligação espiritual com ele, com certeza. O Lucas trouxe, falou, não, vou levar você pra você lá ver, o espírito tá reencarnando lá e tal. Foi emocionantíssimo, fiquei chorando lá, né? Chorei pra caramba lá no negócio lá, falei, que o pai tá aqui, né? Olha só, que legal, né? Pessoal, semana que vem nós vamos continuar, né? Falando dessas questões da vida espiritual, né? Falando aí, né? Sinto saudades do plano espiritual, mas não sei exatamente do que. Porque é a nossa pátria verdadeira, né? O conceito aí que eu nem falei ainda, né, Ariela? O mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira. Nós estamos aqui de empréstimo. Né? A realidade espiritual de onde nós somos e para onde nós vamos voltar é o mundo espiritual. Aqui o plano físico, né, que a gente está aqui, transitório. Né? A imortalidade é lá. Aqui não. Aqui vai e volta. Né? Vamos terminar a gente fazer a nossa prece. Lembrando que amanhã nós estamos no Evangelho de Mateus, nós estamos estudando 8 horas do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Né? Estamos lá com Jesus. Né? Alguém quer fazer a prece pra gente? De terminar? Faz, Alan. Gosta da prece do Alan? Alan tem uma vibração do amor. Nosso amigo Alan vai fazer a prece final pra gente, tá bom, meus amigos? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, né? Vamos escutar e vibrar junto com o nosso amigo. Amado Mestre Jesus, bons espíritos que nos guiam nessa caminhada, agradecemos por essa oportunidade, por essas reflexões. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, ainda encarnados, nos prepararmos da melhor maneira possível para, ao regressarmos à nossa verdadeira pátria, da qual tanto sentimos saudades, que é a pátria espiritual, nós possamos estar prontos para receber todos esses benefícios. Auxilia-nos, Senhor, a endireitar as nossas veredas, para que, mesmo que ainda presos ao corpo físico durante o sono, nós possamos nos encaminhar para lugares salutares, nos preparando para nos tornarmos cada dia melhores, e dessa maneira auxiliar a nós mesmos e aqueles que nós amamos.
Abençoa todos os lares aqui presentes. Abençoa todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que estiveram conosco. E a estes que veem em nossa mente nesse momento não para acaso. Independente do plano onde estejam, possam estar recebendo as nossas vibrações de amor. Se for de tua vontade, que possamos ainda nos reencontrar muitas vezes para aprender cada vez mais, nos aprimorarmos e assim ajudarmos de uma maneira melhor a todos aqueles que necessitam, a começar por nós mesmos. Que tua paz, Divino Mestre, permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Tudo de bom. Até amanhã. Nosso Estúdio Evangelho, se Deus quiser.